Gostaria de saudar cada irmão com a paz do Senhor, né? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos desde já orar para pedir ao Senhor discernimento do Espírito sobre as nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua presença em nosso meio, te pedindo que haja orientação do teu Espírito sobre as nossas vidas, que verdadeiramente tu possa estar nos guiando, abrindo a compreensão da nossa mente para aquilo que tu tens para nos trazer sobre a nossa consciência nessa noite. Não só saber, mas eu quero viver, Senhor, tudo aquilo que vamos a discutir. É um desafio, um dilema profundo, mas é necessário nós estarmos contrapondo a nossa própria vontade em detrimento à tua vontade. Nos abençoa de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Zé Maria. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Vamos abrir no capítulo 5, versículo 6. Está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Repetindo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós estamos estudando, eu queria repetir, você igual o senhor Prolix, mas eu queria repetir sobre o que nós estamos estudando aqui, irmãos, que é sobre o Sermão do Monte, o sermão em que o Senhor Jesus pregou. Foi narrado por Mateus e por Lucas, mas Mateus ele tem uma síntese completa desse ensinamento do Senhor, o qual é tido pela igreja como a lei de Deus segundo o Senhor Jesus, a lei que ele trouxe, a certidão ou a constituição do reino de Deus que havia chegado com o Senhor Jesus. Ele falou no capítulo 4, no seu primeiro sermão, dizia o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E como todo reino deve ter uma constituição, deve ter regras e normas, o reino de Deus tem uma constituição, essa na palavra de Deus, e está condensada no Sermão do Monte. Então, aqui nas bem-aventuranças nós vemos marcas de um súdito, de um fiel, de um crente que participa do reino do Senhor Jesus. Não é um manual para se alcançar a salvação. Não, a salvação é pela graça, mediante a fé, pelo arrependimento. Mas uma vez que nós cremos, nós devemos seguir caminhos que são apresentados pelo Senhor Jesus. E esses caminhos que marcam nossa vida, que devem sair como fruto do novo nascimento do Espírito Santo, são as bem-aventuranças, são o Sermão do Monte. Nós vamos estudar hoje sobre os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. Já queria lembrar para os irmãos que já estudamos sobre os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Eles estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Então fique conosco, vamos aprender junto, façam perguntas e interajam conosco aí, dando uma contribuição relevante. Amém, glória a Deus. Obrigado, Samuel, pela palavra. Eu queria, a princípio, nós retomarmos o conceito logo de bem-aventurados, né? Que na verdade é a ideia mais de que feliz, de forma bem simplista, bem sumária, né? E a gente vai detalhar mais na frente. Ou seja, feliz, a palavra felicidade, a palavra fome, sede e justiça, né? E é interessante que Jesus usa assim uma necessidade muito profunda, uma necessidade primária do ser humano, é quando fala que as pessoas que ansiam pela justiça têm que ansiar de uma forma que tenha a capacidade de ter fome e sede por esse tal anseio, né? E é isso que a gente tem que estar sendo guiado, norteado, vendo que a vida do crente, o anseio pela justiça tem que ser tão forte, tão quanto o sedento e o faminto, né? E aí eu queria ver com vocês de forma mais a fundo a palavra bem-aventurado, né? É alguém mais do que feliz ou felicíssimo, né? A palavra na íntegra ela equivale a isso, mais do que feliz ou felicíssimo. E a gente vai vendo, Samuel, que uma das anseios do ser humano é a felicidade. A humanidade busca a felicidade, ela almeja, é uma ambição do ser humano, é um dos esforços que o mais ser humano procura ter
é a busca da felicidade, independentemente de nacionalidade, de credo, mas o homem por si só ele quer ser feliz, né? E a gente vai ver até que ponto essa felicidade tem que realmente ser o norte do crente ou não, né? E aí, além de a gente discutir, como a gente acabou de falar, sobre o conceito básico de bem-aventurança, que é mais do que feliz, e que remete à ânsia do ser humano, que é o desejo dessa felicidade, nós vamos agora pensar não meramente no ser humano, mas afunilar a pesquisa, afunilar a visão e ver qual seria a felicidade principal do crente salvo. Seria ela resultado da busca primária pela face de Deus, né? Ou seja, será se a gente pode primar mais pela felicidade a partir de mim ou a partir de Deus? Porque quantas pessoas buscam uma felicidade, mas é uma felicidade que ela está mais restrito às suas próprias vontades, né? E a gente vê que o crente, ele por ser servo, por ser crente, ele não tem vontade própria. Ele sacrifica a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. Bem como o pecador inconverso, que ele, da mesma forma ele vive escravo, ele não tem vontade própria, se torna consequentemente escravo do pecado, né? E aí, a partir dessas informações básicas acerca, como eu quero reiterar, de bem-aventurança, de felicidade, eu queria trabalhar basicamente hoje, nessa noite, sobre ter sede e fome de justiça, né? Jamais poderá ser baseado na justiça própria. Ou seja, se eu sou um crente lavado e remido no sangue de Jesus, a minha sede e a minha fome pela justiça não pode ser baseado nos méritos humanos, mas nos méritos de Cristo, porque todo o mérito do crente reside na figura de Cristo. Eu queria, por favor, Samuel, que nós estivéssemos abrindo aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Vamos ver aqui um texto tão interessante, né? 2 Coríntios 5, 21. A gente vai ver o que Deus tem a nos dizer. Se você puder ler, por favor, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, esse versículo? É verdade. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De Deus. Justamente, aquele que não conheceu, quem não conheceu o pecado? O Cristo, né? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, é um texto que por si só ele já explica que não há espaço para justiça humana própria, que toda mérito de justiça, né? Por isso que nós sempre retomamos a ideia de justificação, é o ato, né, de Deus nos tornar justo, né, de Cristo nos tornar justo diante de Deus. Ou seja, nada depende do mérito humano, senão da obra vicária de Cristo, da obra substituta, da obra de remissão de Cristo. E aí é importante a gente entender, porque a gente não pode ansiar essa justiça se essa justiça tem uma base errônea, tem um pé manco, um pé sem solidez. Ou seja, a solidez da justiça do crente está baseada unicamente e suficientemente na justiça de Cristo. Eu fiz questão de frisar isso ao longo, e vocês vão entender isso, né? Nos comentários que eu abordei não tinha tanto essa importância, mas eu vejo que não se pode falar em justiça se antes não se falar da justiça meritória em Cristo, porque isso é o sêmen do Evangelho, o cérebro nervoso, né, da vida do crente, é sempre compreender que ele não tem por si só graça, a não ser uma graça meritória em Cristo, né? Outro texto que a gente pode tomar como base, Samuel, melhor dizendo, Efésios capítulo 1, verso 7. Vamos também conferir no texto sagrado. Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. Por favor, você possa Está escrito: fazer a leitura. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha aí. Nele, em Cristo, temos o que? A redenção.
Redenção mediante o quê? O seu sangue. E é isso que a gente vai ver ao longo desse estudo, que não há remissão se antes não houver derramamento de sangue, né? Porque a base da nossa justiça está no derramamento do sangue de Cristo. E você pode dizer, pastor, o que é que se implica? Se implica que só o sangue de Cristo é capaz de remir. Nem sangue algum além do de Cristo é capaz de remir. E o sangue de Cristo, além de ser singular, ele é suficiente. Duas coisas que você tem que entender, né? É necessário se pensar nessas duas perspectivas, na suficiência e na singularidade dessa remissão, né? Não pode abrir precedente acerca disso, né? Por isso que o texto é bem claro em dizer, olha, não temos redenção, né? Neles temos redenção, melhor dizendo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Ou seja, é a graça que de fato nos sustém em justiça. E aí a gente vai vendo quanto as coisas vão se encaixando, né? Como você disse aí, seria como é que diz? As bem-aventuranças, as tábuas né, de Moisés, seria o decálogo, seria o suprassumo da mente nervosa, né, do evangelho, ali a síntese, e a gente vê tudo isso se encaixando simplesmente na redenção, na remissão, na suficiência da justiça de Cristo. Amém? Se algum irmão queira, por favor, intervir, né, Samuel está à disposição para a gente estar aqui interagindo com vocês. Amém? Vamos para outro ponto também interessante, Samuel, a gente pensar uma coisa aqui, olha, os que se sustentam em justiça própria são aqueles que professam que não, os que se sustentam em justiça própria são aqueles que professam ser o que não são, vive apenas de casca. E aí eu me faz lembrar do conceito como é que diz, da figura da cebola, né? Que a cebola, quando você vai descascando a cebola, quanto mais você descasca, você vai tirando uma capa, outra, e termina você chegando realmente a lugar a não ser capa. E aí eu diria que a pessoa que tenta fundamentar a sua vida simplesmente nos méritos próprios, ele não passa de capas, né? E a gente vê, uma das capas perigosas que eu sempre vou enfrentando, como o próprio Cristo enfrentou, é a capa da religiosidade, do farisaísmo, né? De achar que a gente tem alguma coisa que é prestável, que é meritória diante de Cristo, se o próprio Isaías deixa bem claro que todas as nossas obras diante de Cristo não passam de quê? De meras imundícias, né? Parafraseando assim o profeta messiânico. E aí veja bem, aí eu quero só reiterar, os que se sustentam em justiça própria são aqueles que professam ser o que não são. Professam, vocês professam serem, porém não são. E aí lembre-se de uma coisa, que o Senhor não está dando destaque a quem fala, mas a quem faz. Por isso que eles, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus deixou isso bem claro, né? Porém, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, falar é uma coisa e ser é outra. E o Senhor está em busca do meu ser, mais do que o meu ter, mais do que o meu fazer, né? E hoje a gente é encarado a dar mais ênfase ao fazer, né? Ao fazer para o reino. Mas antes de fazer para o reino, faça para o Senhor do reino. E quando você faz para o Senhor do reino, automaticamente você está fazendo com essência para o próprio reino, né? E aí isso mostra que tudo que eu faço para aquele que é digno de toda honra e toda glória, né? Porque dele, por meio dele, para ele são absolutamente todas as coisas. Isso é importante se pensar nisso, amém? Quinto ponto, eu quero também destacar: a justiça própria foca os aplausos dos homens, sem dar ênfase à vontade de Deus. Ela por si só é uma propaganda falsa, né? Quem tem a vontade de fazer a justiça própria, automaticamente faz questão de ir para os holofotes, para as luzes, para as câmeras, para mostrar que é. E a gente vai ver que ao longo da narrativa bíblica, da escriturística, o Senhor sempre condenou aqueles que se exaltam. A Bíblia é clara em dizer: aqueles que se exaltam, o Senhor
humilhar. Aqueles que se humilham, o Senhor há de exaltar. Ou seja, aquilo que eu sempre destaco: se o crente quer crescer, o crente sobe descendo, o crente sobe realmente com os joelhos dobrados, com a cara no pó, se curvando, porque não há espaço para outro no trono, porque o trono só existe um, que é Senhor, e o resto somos meramente servos. Por isso, quando a gente vai ver o contexto de igreja, não se pode dividir igreja a partir de clero, de leigo, não. Existe uma cabeça e o resto todos são servos. Eu sempre dou destaque ao sacerdócio universal de Cristo. Todos têm os mesmos méritos, os mesmos acessos. Não existe um pastor acima de uma ovelha. Todos são dependentes e totalmente dependentes do Senhor. Amém? Alguma coisa a destacar, Samuel, acerca disso? Pastor, essa questão dessa doutrina, ela, como diria Lutero, né, que nós estamos falando aqui sobre a justificação pela fé, a gente vê que Lutero dizia para a gente que com ela a igreja está de pé, sem ela a igreja cai. O grande diferencial das doutrinas bíblicas, da igreja bíblica, de uma igreja cristã saudável, passa por essa doutrina. Inclusive, é ela que separa nós protestantes do catolicismo romano. A gente acha que muitas vezes a questão da idolatria, da imagem de escultura, isso é consequência, porque uma pessoa que entende que não tem mérito próprio, que entende que não tem justiça própria, que entende que tudo que você tem reside no que Cristo fez por nós, como você está falando aí, e como é inútil, como é fugaz, como é ineficaz nossas obras, nossos méritos, ela vai reconhecer que só a Deus dá glória, ela vai reconhecer que somente é pela graça, ela vai reconhecer que de fato o que ela tem é nada, e se o que ela tem na verdade não é dela, é os méritos de Cristo. Por isso que ela tem sede disso, né? Ela tem sede, ela tem a busca disso, é o que Jesus fala. E não é uma coisa, como é que diz, secundária, ela é primária, sede e fome. E da mesma forma, esse lado primário, a gente pode ver dentro da doutrina. Essa coisa que a gente está discutindo aqui, doutrinária, não é algo secundário, é algo primário. É algo de divisor de águas. Se uma pessoa não tem consciência dos seus méritos, que isso é inválido, que se põe algum mérito nele, se questiona a salvação dessa pessoa e questiona sem nenhum medo de dizer: essa pessoa é salva, porque ela não pode ser salva a partir de uma crença no mérito dela, nem de outros, na justiça dela, a não ser unicamente e suficiente em Cristo. Pode ser nela, pode ser em alguém, não, é em Cristo e unicamente suficiente em Cristo. Por isso que a gente está discutindo, não são coisas secundárias, não são paredes, como eles são colunas, que a gente não pode abrir mão, e a igreja precisa compreender a essência dessa doutrina. Amém? Vamos analisá-lo. Quando é que a gente pode encontrar na Escritura exemplo de pessoas que se baseavam em justiça própria e quem se baseava em Cristo? Um exemplo clássico, eu sempre me apego àquele, como é que diz? O publicano e o, como é que diz? E o fariseu. Lucas capítulo 18, Samuel. Vamos ver aí, por favor. Lucas 18, 9 e 14. Lucas 18. Lucas 18. 9 ao 14. Pronto. 18, 9 ao 14. Está escrito: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Só um minuto aqui, observa bem, olha. Antes de você prosseguir, Jesus ele monta toda essa fala se basear em si mesmo. E quando eu me baseio em mim mesmo, eu tenho no outro desmérito. Eu enxergo no outro, vamos supor, eu enxergo com um olhar de altivez, eu olho por cima, né? E aí mora realmente o perigo do orgulho, da prepotência, da arrogância, que foi justamente decisivo para a queda de Satanás, para todo ser humano, quando ele se, como é que diz, ele alimenta a sua egolatria, ele alimenta todo o seu ego, e ali, meu irmão, a queda é fatal. Por isso que Jesus disse: olha, aqueles que confiam em si mesmo, e ao mesmo tempo, ao confiar em si mesmo, eles vão fazer o quê? É algo automático, vão desprezar os outros. E quando eu me humilho, como eu vejo quanto eu sou insignificante, eu vou entender o quanto eu sou tão miserável quanto aquele outro. Aquele outro é tão pobre quanto eu. Agora entendo que rico em grandeza, em bondade, supremacia, só Cristo e unicamente Cristo. Prossegue aí o verso 10, por favor. Verso 10.
2 homens subiram ao templo com um propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Só um minuto aqui, Samuel. Observa bem, só para a gente não se perder, porque eu queria. Fica à vontade. A gente faz só como é que diz? O destaque em cada verso. É 2 classes, fariseu e publicano. Quando vai estudar o que é um fariseu, é a nata da religiosidade judaica. Um homem dotado de um conhecimento tremendo, né? Enquanto o publicano era uma pessoa que não tinha conhecimento da jurisprudência judaica, não tinha conhecimento das leis judaicas, da lei mosaica, né? Mas é uma discrepância, é uma oposição terrível. Um tem conhecimento demais, por isso que eu sempre digo, o conhecimento sem a graça de Deus não tem validade nenhuma. Se esse conhecimento não for realmente solidificado, porque ela pode ser religiosa. As pessoas acham que a religião por si só ela é capaz de purificar, de redimir. É mentira. Eu vejo a religião sem remissão, ela é uma coisa terrível. Agora, quando ela está baseada na justiça de Cristo, aí sim. Mas a religião por si só, ela é baseada nos métodos humanos, como crê a Igreja Católica, as crenças em missa, a crença na indulgência, como crê o Espiritismo, a crença na caridade através das boas obras, da purificação mediante, como é que diz, sucessivas reencarnações. E a gente pode dizer, até alguns crentes que trazem uma reedição das indulgências católicas medievais e trazem para o século XXI, né? Quando eu dou à igreja o dízimo, trago para a igreja o dízimo, Deus tem a obrigação de me dar. Como Deus dependesse de dízimo teu e meu, como Deus depende da minha vida para fazer alguma coisa. Deus não depende de mim, de ninguém, nem de você, absolutamente em nada. Ele é Senhor soberano. Agora, aqui ele mostra o quanto ele repudia aqueles que por si só têm a sua base, a sua vida solidificada na justiça própria. E aí a gente vai ver o embate que Jesus, como orava, vamos ver, como orava o publicano e como orava o fariseu. Antes o fariseu, depois o publicano, não é isso? Exatamente, versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como é que ele se posicionava, né? E como um fariseu de fato. Agora, olha, de si para si começa, né? O contato dele, Deus era mais ou menos um fantoche ali dentro, era uma peça de ornamentação. O Senhor seria mais ou menos uma peça ali ornamentativa, meramente, de palco. E quantas pessoas fazem do altar do Senhor um palco? Isso é perigoso, isso é decisivo, isso é queda fatal. E o Senhor simplesmente vai lá na frente, vai repudiar a atitude desse homem, porque esse homem é louvável, porque não era um roubador, um injusto, um adúltero, né? E ainda não se comparava tão delinquente, semelhante a esse publicano. E aí ele vai mostrar no verso 12 o que ele fazia, né? Ele diz assim, no verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha aí, jejum 2 vezes. Você vê, quando a palavra do Senhor diz, quando a gente for jejumar, não diga a ninguém que está jejumando. Põe unguento, perfume, lava o semblante. Tem pessoas que põem, hoje eu vejo assim, nesse mundo, como diz o Balmer, né? Dizia o Balmer acerca da sociedade líquida. As pessoas oram, não oram mais no quarto, oram no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Estou fazendo isso, meu querido. Se está jejuando é para o Senhor. Por isso que eu ignoro. Época de pandemia, está um bocado de crente nas avenidas, dobrado o joelho. Não, dobre-se o joelho diante do Senhor. Que se eu dobrar o joelho aqui, Deus faz o milagre no Japão, em Taiwan, no outro lado. Não é a presença física. É um misticismo que coloca, né? Em lugares, em espaços, em crendice, em água benta. Isso não é que a Bíblia deixa bem claro. O jejum só tem validez. O que é o jejum? O jejum é a contrição de coração, não é meramente simplesmente o abster-se de pão, de água, de alimento.
é mais do que isso, né? Ele seu jejum, eu dou o dízimo, mas talvez ele dizimava ao mesmo tempo, era intrigado com o irmão, ele jejuava, mas jejuava simplesmente de pão e água, mas não tinha contrição com Deus, como de forma não tinha, Só o fato dele falar isso aqui, se alegrar, já do que ele derrubava tinha, tua, tudo que ele anulava fazia, tudo. Verdade. Entendeu? Prossegue aí, por favor. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas Só um minuto, batia no Samuel. peito, Certo, vá. dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Olha como é diferente a ação do publicano. Estando de pé, ó, de longe. Ou seja, duas coisas que ele estava de pé, de longe, e nem ainda conseguiu o quê? Olhar os céus. Ele não se achava nem digno de direcionar o seu semblante ao céu. Ou seja, a posição dele era totalmente de humildade, totalmente de submissão. Semelhante àquela mulher, quando ela chega diante do Senhor, o Senhor dá um chá de silêncio nela. Depois lá na frente, quando fala com aquela mulher Sírio-Fenícia, não é isso? Simplesmente fica calado, né? O silêncio terrível. E quando fala, olha, eu não vou tirar dos filhos para dar aos cachorros. Ela poderia ter ficado irritada, Senhor, mas eu sou cachorro de fato, mas eu como das migalhas. Ou seja, ela se humilhou. E lembre-se de uma verdade, meu querido: se nós queremos ter vitória diante do Senhor, o caminho não é na prepotência, na arrogância, mas é se humilhando diante do Senhor. Isso, pastor, o que tem a ver isso com justiça própria? Tem tudo a ver. Porque quando eu chego com justiça própria, eu jamais vou me humilhar. Eu vou dizer: aqui, Senhor, olha, o que é teu é os 10%, o meu é os 90%. Isso não é verdade. 100% é de Deus, 1000% é de Deus, tudo é de Deus absolutamente. Essa é a compreensão do evangelho verdadeiro e autêntico, diferente do evangelho que a gente vê hoje, um evangelho mercantilista, um evangelho toma lá da cá, um evangelho que as igrejas hoje estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, de que não as igrejas verdadeiras, né, mas as falsas igrejas, simplesmente de tirar a lã, a gordura das ovelhas, de que levar a igreja a reconhecer a sua insignificância, a sua indignidade, e dizer que tudo se remete à ação gloriosa de Cristo Jesus. Essa é a realidade do evangelho, essa é a justiça própria, esse é o crente que tem fome e sede de justiça. Pode prosseguir, meu irmão, por favor. Verso 14: digo-vos, Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Tremendo, né? O desfecho é tremendo. E aí você vê: digo-vos que esse desceu justificado. Aí você vê a palavra original, justiça, né? A primária. Ou seja, toda essa discussão se baseia na justificação, na justiça não própria, mas justiça de Cristo. Isso é tudo que a gente tem que dar prioridade, é tudo que a gente tem que caminhar dentro dessa perspectiva, porque senão nós teremos um evangelho deturpado. E o que eu vejo na igreja brasileira hoje é um evangelho que ele é místico, é um evangelho com um bocado de crendice junto, de catolicismo, de espiritismo, de protestantismo, e faz aquela salada. Mas o evangelho tem que ser puro. O evangelho não pode ser mistificado, ele tem que ter esse lado de pureza, e essa pureza ela reduz, né, a grandiosidade da obra, suficiência de Cristo. Amém? Sétimo ponto, aí a gente vai caminhar. Tem alguma pergunta, Samuel? Alguma intervenção? Nosso presbítero Alexandre fez a pergunta seguinte, eu vou tentar aqui ler como ele escreveu, e o senhor entenda. Por qual razão estamos sendo perseguidos em relação à justiça divina? Ele perguntou assim: por qual razão estamos sendo perseguidos? Talvez deve ter sido igual. Ele quis dizer o seguinte: será que é por isso que nós somos perseguidos, por causa dessa doutrina, por causa que defendemos não nossos métodos, nossas forças, mas. E a própria bem-aventurança diz isso, né? Os perseguidos, né? Por causa da justiça. Ele inicia justamente, ele encerra com essa perseguição.
Porque mataram quem? Os profetas. E quem mataram? O povo de Israel. Onde foi que? Em Jerusalém. Vossos pais mataram os profetas. Ou seja, quando você prega a verdade, Alexandre, você vai ser perseguido por pregar a justiça. Entendeu? Isso, a própria narrativa que a gente está estudando deixa bem claro isso, né? Onde ele diz no verso 11, olha: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e perseguiram, mentindo, disseram todo o mal contra vocês. Alegre-se, exultem, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, ou antes de vós, em outras traduções mais requintadas, né? Mas assim, o que eu posso dizer, Alexandre, que a gente, se quiser viver a justiça de Cristo, a gente vai padecer dificuldades. Quer viver a justiça de Cristo, pode ajeitar logo os lombos, porque o que o mundo quer é toda coisa contrária à justiça de Cristo, ou seja, uma justiça baseada na vanglória humana. E aí fica o dilema entre o eu e Deus. Não pode no mesmo espaço ter Deus e o eu. A gente diz que tem o diabo, está o mundo, mas a guerra se limita a essas duas vertentes: o ego, o eu no trono, ou Deus. O método humano, o método de Cristo. Não cabe os dois juntos. A gente vê na igreja evangélica brasileira uma mistura: ora o método de Deus, ora o método de Cristo, o método humano. Isso não existe. Não pode associar os dois métodos, porque só existe um método único e suficiente: Cristo, Cristo e unicamente Cristo. Eu queria, a partir de agora, ver outros pontos, Samuel. E aí a figura que a gente vai estar caminhando, norteando, é a figura de Caim, né? Caim é um exemplo típico do homem que buscou a justiça própria. E aí você pode dizer: por que Caim, pastor? É a tipologia, é o estereótipo do homem que busca a justiça própria. A gente vai ver alguns pontos. Primeiramente, Caim quis fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. E aí eu fico pensando: quantos de nós pecamos por acharmos que do nosso jeito é melhor? Vamos supor, a gente acha que Deus está em busca de quantidade, que Deus está em busca disso, daquilo, né? Eu fico percebendo assim, quantas pessoas gostam de um pastor muito público, né? E o pastor, eu sei que ele precisa ser público, mas uma coisa eu aprendi na minha caminhada: ele, antes de se apresentar aos homens, eles têm que sempre se apresentar diante de Deus. E a gente, é muito fácil se apresentar nas câmeras, é muito fácil se apresentar no altar, no púlpito, diante da sociedade, diante das pessoas. Mas lembre-se de uma coisa: que não faça do seu jeito, mas procure fazer o jeito e a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vontade essa que muitas vezes nós não sabemos como é de fato. A gente não entende essa vontade. E o fato de entender, a gente não quer. Mas lembre-se que eu sempre digo: eu não procuro entender a vontade, eu procuro obedecer à vontade. Essa é o jeito de Deus, e não o jeito de Caim, não o jeito de Zé Maria, de Samuel, de qualquer um de vocês. E aí eu queria ver com vocês que ele quis fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Vamos ver Hebreus capítulo 9. É muito conhecido, Hebreus 9. Depois vocês vão compreender porque eu estou tratando aqui o jeito de Deus e o jeito de Caim fazer as coisas. Hebreus 9. (9, 22), Samuel, por favor. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Escute bem: sem derramamento de sangue não há remissão. Em outras traduções, não há remissão de pecado, né? Ou seja, só há remissão de pecado se há derramamento de sangue. E a gente vai ver que o contexto entre Caim e Abel, Caim tentou ofertar a Deus sem remissão, sem derramamento de sangue. E tudo isso remete à justiça própria. A gente vai ver que o Caim
de fato, ele tentou ofertar como agricultor. Ele suou para colher, plantar, colher aqueles frutos e ali se colocar diante do Senhor. Enquanto Abel, diz o texto que ele trouxe uma oferta que foi necessária a remissão, o derramamento de sangue. A gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, por favor, Samuel. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21, por favor. Então, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher Eva. Certo. 3, 21. O que é que eu vou explicar aqui a vocês? Vamos ver uma coisa bem interessante aqui, olha. 3, 21. Olha, o que é que o texto deixa bem claro? Que o Senhor fez vestimenta, não era? No caso 3, 21. Só um minuto aqui para a gente. Gênesis 3, 21. Só um minuto aqui. Que enquanto, só para fazer assim para vocês entenderem, enquanto a mulher, tanto Eva quanto Adão, quando caíram, o texto deixa bem claro lá em Gênesis 3, que eles simplesmente saíram da presença do Senhor porque sabiam que estavam nus, né? E aí começaram o quê? A se distanciar. O verso 7 deixa bem claro: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe bem, olha. Para cobrir a nudez, o casal simplesmente arrancou folhas semelhante a quem? Ao próprio Caim, que era agricultor. Olha como é interessante a ideia da remissão. E o que é que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver com a justiça própria. Adão, ao cair, mas Eva simplesmente não matou nenhum bicho, alguém teve que derramar sangue, simplesmente ele cozeu, né, ele simplesmente costurou, né, folhas de figueira e fizeram para si roupas. Agora vamos o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A ação de Deus teve que ter a remissão. Para ter a pele, teve que matar esses animais. Porque isso remete à ideia da remissão. Isso nos mostra que sem derramamento, como diz Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E aí a gente vê a discrepância entre Adão cobrindo a nudez sem remissão. A gente vê Deus, ao cobrir, teve que remir, ao fazer as cintas com o couro daqueles animais. A gente vê a diferença entre entre o Caim e o Abel. Vamos lá, vamos agora ver essa mesma leitura. A gente vai ver, Samuel, veja aí por favor, Gênesis capítulo 4, verso de número 1, por favor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Olha a diferença, tá vendo? Enquanto Abel era o quê? Era o pastor de ovelha, ou seja, alguém que tinha a capacidade de cuidar do animal e matar, e essa oferta que ele deu foi em função do seu fruto, do fruto de um animal, da remissão. Enquanto Caim era um fruto do quê? Do esforço próprio. Era agricultor. Porém, essa agricultura, o resultado da sua agricultura não poderia resultar em quê? Em derramamento de sangue. E automaticamente em remissão. Por isso que o verso seguinte diz o quê? O verso 3 e 4, por favor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ao fruto da terra, ou seja, o resultado do esforço dele, da terra. Ele era agricultor, lavrador. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Escute bem aqui, trouxe Abel o quê? Por sua vez trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho. Primeiramente, olha, primícia.
O melhor que ele tinha. Ele deu o melhor. O crente tem que se dar o melhor para o Senhor. Primeira verdade. Mas antes de nós observarmos a oferta, a gente tem que perguntar quem está ofertando. Porque não diz simplesmente que o Senhor se agradou da oferta, mas ela disse: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Ou seja, a oferta, além de trazer remissão a de Abel, porque era fruto porque para se ter aquela gordura, Samuel, para se ter toda aquilo que era agradável às narinas do Senhor, teve de quê? O derramamento de sangue. Tudo isso tipificava a obra da remissão de Cristo. Ou seja, tanto a gente vê no caso de Adão e Eva, quanto no caso de Caim e Abel. Enquanto ambos, Adão e Eva, tentavam com os méritos próprios, Caim da mesma forma com os méritos próprios. E aí o que a gente está discutindo é justiça própria. Não é isso? Justiça própria. Onde as pessoas fazem alguma coisa e acham que agrada a Deus por si só. E Deus está mostrando a gente: olha, eu me agrado das primícias, mas sobretudo me agrado de quê? De quem está ofertando e como está ofertando. Aí as pessoas acham que é do jeito dele. E a gente viu que Caim errou porque Caim quis do seu jeito e não do jeito de Deus. Aí eu faço uma pergunta: que jeito tu estás servindo ao Senhor? Do teu jeito ou do jeito que Ele manda? Ah, pastor, onde é que eu posso encontrar a vontade de Deus? Na palavra. A palavra é a revelação de Deus para mim e para ti. E ela nos diz: não do meu jeito, mas do jeito de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Alguma coisa a mais? Não, pastor, pode continuar. Vamos caminhar, não é isso? Outra verdade que a gente tem que compreender aqui é que Caim buscou o caminho dos esforços humanos, como a gente viu, da justiça baseada não nos méritos de Cristo, mas na ação ególatra do homem. Todo pecado, como eu disse a vocês, reside, porque ou eu dou lugar ao Senhor, ou eu dou lugar ao meu ego, ou eu dou lugar à minha própria vontade, à vontade de Deus. Eu não posso ter a vontade minha e a vontade de Deus no mesmo lugar. Por isso que a Bíblia diz: quem quer vir após mim, diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso tem tudo a ver com justiça própria. Ou seja, o homem tem que negar a si próprio. Outro ponto que Caim faz, que contraria aquilo que Deus mostra para as nossas vidas, que Caim, ao firmar sua vida na justiça própria, pensou que Deus dava importância apenas à adoração e não ao adorador, que poderia desassociar a vida do culto. Isso é muito importante. Por isso que a gente, quando vê o texto, a gente vê que o Senhor se agradou das primícias, das ofertas, mas sobretudo de Caim. Aí nunca esqueça que você não pode, desassociar a adoração do adorador. Você não pode associar a sua vida do culto, porque o culto é a vida e a vida é o culto. E a gente tem essa coisa meia antagônica, meia estranha, que a gente fala: eu vou para o culto, eu vou para o período, como é que diz? Santo, mas ali fora do templo é o profano. E a gente não vê isso à luz da Escritura. A gente vê à luz da Escritura que tudo deve se resumir à santidade. A santidade não é só no templo, a santidade não é só em momentos como esse. A santidade é a vida como um todo. E o Caim errou porque simplesmente o Caim queria comprar Deus com obras. E ninguém compra Deus com obra, porque isso é claro. O próprio Davi tinha conhecimento: se tu quisesse todos os animais eu daria, mas eu sei que tu já tem tudo. Quando ele vai ofertar o templo, o que eu estou dando já é teu. Ou seja, Davi tinha conhecimento de que não desassociava a oferta do ofertante, o culto da vida. E é muito importante se pensar isso, porque muitos de nós estamos como Caim. Ao afirmar a sua vida na justiça própria, pensamos que Deus dava mais importância do que a adoração e não ao adorador, de que poderia desassociar a vida de culto. E a gente vai ver
como Deus trata esse tipo de gente que faz diferença entre profano e sagrado. Eu ignoro e muito quando a Igreja Católica faz suas programações e diz assim: vamos fazer a programação religiosa e a programação profana. Num culto, na missa, ele cria toda aquela liturgia, mas é uma parte para Deus, uma parte para Maria, uma parte para os santos. No culto do Senhor, no altar de Deus, não pode ter um altar dividido. O altar de Deus tem que ter exclusividade. E aí eu digo a você, a justiça própria tira de nós, né? É todo o mérito de Cristo. Ah, pastor, mas é uma parte de Cristo, parte minha. Não, é todo de Cristo. E só de Cristo, unicamente de Cristo. Vamos ver, Samuel, por favor. Primeiro, João capítulo 3, primeira epístola de João capítulo 3. Nós vamos ver que não podemos desassociar a vida do culto, ou o culto da vida, essa dobradinha que é necessária. Verdade. 1 João 3, 1 João capítulo 3, verso 12. verso 12. Palavras do apóstolo João. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Má, agora por quê? Porque a intenção dele era má. Porque a oferta dele era má. Porque o Caim era má. Porque o Caim se baseou Em si mesmo. No ego, na vontade. Enquanto, por isso que o texto é bem claro ali, primícia, né? Adorador, que era o Abel, e o quê? E remissão. Toda essa indumentária todinha, Deus se agradou, porque tudo isso tipificava a justiça de Cristo. Por isso que o texto deixa bem claro, né? Olha como você pega um texto de, como é que diz, de Gênesis, e ele faz uma ligação profunda com a epístola de João. Já no final da Bíblia, não seja como Caim, não seja como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. Por que matou? Né? Faz a pergunta. Porque suas obras eram más. E por que suas obras eram más? Porque a própria vida dele era má. A índole de Caim era má. Quer dizer, o que Deus simplesmente rejeitou não foi meramente as obras de Caim, mas a vida de Caim. Porque Deus, antes de rejeitar a oferta, ele rejeita o adorador. Porque a vida do adorador era incompatível com suas ofertas. Ou seja, era algo que não tinha algo que agradasse aos olhos do Senhor, diferentemente de Abel, porque Abel tinha suas obras, o quê? Eram obras justas. Porque era justa? Porque elas foi a necessidade da remissão, teve que redimir através do sangue. Vamos ver, João capítulo 4, verso 23, também fala sobre, onde o Senhor deixou bem claro, né? João 3, é aquele da Jesus e a mulher samaritana, capítulo 3, capítulo 4, verso 23, melhor dizendo, por favor, Samuel. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Tá vendo? Vem a hora, né? E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai o procura para seus adoradores. Eu sempre acho interessante esse verso, Samuel, quando ele diz assim: o Pai o procura. Não está dizendo que nós procuramos o Pai. A iniciativa de quem se baseia nos méritos próprios, ele acha que pode buscar a Deus. E os que se baseiam nos méritos de Cristo entendem que Deus vai em busca do perdido. Ou seja, João está dizendo assim: olha, você não consegue chegar a Deus, é Deus que tem que chegar até você. A parábola da ovelha perdida, né? Ou do bom pastor que encontra a ovelha perdida. Não é sobre a ovelha, é sobre o pastor encontrando ela e sendo glorificado no céu pela alma que se Aí isso mostra toda a questão da ênfase, da dependência que nós temos de Deus. Amém? Isso mostra o quanto
não há espaço para você ter mérito algum. Outro texto que a gente pode ver é Amós capítulo 5. Amós também remete essa discussão acerca da justiça própria. E ele deixa bem claro aqui o quanto nós não podemos nos basear nos métodos humanos, na vontade humana, mas sim na vontade do Senhor. Amós capítulo 5, verso 21, nos diz assim, olha o que ele diz assim, olha: odeio e desprezo as festas e as suas reuniões solenes, não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afaste de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Olha o que o Senhor está mostrando aqui, que ele detestava, ele abominava, ele odiava todas aquelas ofertas, porque eram ofertas que de fato não tinham nenhum sentido para o Senhor. Ou seja, pessoas que simplesmente ofertavam por ofertar, pessoas como Caim, que simplesmente desassociava a vida do culto, que desassociava a oferta do ofertante, né, a adoração do adorador. Mas Deus é claro em dizer: olha, eu simplesmente não estou afim disso. Vocês estão com uma religiosidade, porém as ações de vocês são incompatíveis totalmente com a vida de vocês. Não pense que vão me comprar com esses cereais, com esses ofertas de animais gordos e coisas desse tipo. E aí ele diz o quê? Afaste de mim o barulho dos cânticos, né, das melodias, das liras. E quantas qualidades de música, de hinos, que são totalmente, como é que diz, de blasfêmia, de coisas que o Senhor repudia por si só, né? E aí ele diz: o que é que eu me agrado? O verso 24, olha: em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Olha o que é que Deus quer. Deus ama a justiça. Por isso que quem é de fato servo do Senhor, ele tem que ter fome e sede pela justiça, mas a justiça de Deus. Porque, um exemplo, nós queremos uma justiça humana que é incapaz, falha, que não consegue trazer a real justiça que só o reino de Deus é capaz de implantar. É como um exemplo, a justiça social, né, tão propagada por ideias progressistas, acham que consegue redimir o ser humano. Isso não é verdade. A gente pode até de forma paliativa resolver em parte os problemas sociais do ser humano, mas não com remissão e não com mudanças radicais, como fazem esse tipo de ideologia, que é falsa, né? Que a remissão unicamente em Cristo e com a implantação do novo céu e da nova terra. Agora, nós como crentes, nós podemos ser compatíveis com a justiça do reino nessa terra. Amém? Ou seja, entre o opressor, né, entre alguém que está oprimindo e alguém que está sendo oprimido, a gente tem que ficar pelo lado menos favorecido, como justiça. Mas não a justiça a partir das bases humanas, mas a partir das bases meritórias de Cristo. Amém? Pastor, é importante a gente pensar nisso também. E lembrar também que nosso maior problema não é a pobreza social material, né? Mas é a pobreza espiritual, e dessa aí todos os seres humanos padecem, seja rico, seja pobre. Então a igreja deve assistir todos os grupos, independente da sua causa material. Quando Jesus fala para a gente que Deus amou o mundo, está envolvendo ricos, pobres, né, pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil. Isso daí a gente já deixou bem claro na nossa posição, né, Samuel? Quando fala em pobreza, aquela pobreza, exatamente, não era pobreza, isso na própria narrativa das não é pobreza fisicamente,
monetariamente, mas pobreza de degradação moral e espiritual. Exatamente. Agora, o que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele é um reino, como eu disse a Alexandre, quando ele perguntou, é a terra ou o céu que a gente vai herdar? O reino já está implantado, em parte, e essa justiça em parte tem que ser o quê? Exercitada na igreja presente. Agora, a sua consumação se dará só nos tempos vindouros. Está entendendo? Da mesma forma, assim como a pobreza, ela abre-se um leque além de qualquer outra coisa, né? Mas automaticamente isso mostra que essa justiça parte dessa vivência agora, mas o seu suprassumo, o desfecho total só se dará na eternidade. Mas a gente tem que desde já exercitar a justiça terrena, né, a partir dos méritos de Cristo. Outra vertente outro texto que eu queria trabalhar com vocês, a partir dessa mesma vertente, é Malaquias capítulo 1, verso 10, por favor, Samuel. Malaquias 1, 10. Onde o Senhor deixa bem claro que não pode desassociar a vida de adorador de adoração. Tem que estar tudo junto. Malaquias capítulo 1, verso 10. Está escrito: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Nem aceitarei da vossa mão a oferta. Por quê? Porque era simplesmente acendeu o fogo em vão, ofertava de todo jeito. E você vê que as ofertas que Deus exigia eram ofertas que tinham que ter sangue, tinham que ter primícia, né? E ele, além de receber de fato a oferta, ele recebia também o que o estava oferecendo. Por isso que Jesus tipifica isso e faz a culminância em tudo isso, ao ele ser a oferta e o sacerdote, né? Por isso que Abel foi aceito, tanto Abel quanto a oferta de Abel. Aí lembre-se de uma coisa, não desassocie oferta, né, de vida. Vida e oferta, culto e vida tem que estar junto. Não se pode ter esse divisor entre, como é que diz, profano e santo. Para Deus tudo é santo. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Esse é o desafio meu e teu. Amém? Em viver a justiça de Cristo. E aí, volto a dizer, ou eu vivo a justiça minha, ou eu vivo a justiça de Cristo. Não posso associar uma coisa com a outra. Que parte da igreja tenta fazer essa mistura, e a gente vai saber que não vai dar em lugar nenhum, a não ser na própria perdição. Por fim, esse texto, vamos ver aqui esse texto de Isaías, capítulo 1, verso 13. Isaías, capítulo 1, verso 13, também nos dá base para a gente não fazer mistura, né? Não fazer aqui coisas misturadas, porque Deus quer primazia, quer vida como um todo completo diante dele. Isaías capítulo, profeta messiânico Isaías, capítulo 1, verso 13, nos diz assim, olha, verso 13, não me tragam ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associado à reunião solene. Olha o que ele está dizendo aqui, olha, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Aí ele prossegue o verso 14, as festas de lua nova, as solenidades e a minha alma as odeia, porque são um peso para mim, estou cansado de suportá-lo. Ou seja, Deus está mostrando bem claro, de forma bem evidente, que não pode misturar coisa sagrada, coisa santa, com coisa profana. Não pode se misturar justiça própria e justiça de Cristo, ou uma coisa ou outra. Ou eu dou lugar ao Senhor e me submeto à sua vontade, ou dou lugar
a minha própria carne, o meu próprio querer, o meu próprio ego. E aí, diante de tudo isso, eu queria prosseguir, lembrando também que Caim não adorava a Deus, mas adorava a si mesmo. Se firmava em suas ações e não na graça divina. Por isso, assim, eu sou bem claro em dizer: no altar está Cristo ou está o ego? Não se pode ter no altar, no trono, um trono dividido, um altar misturado. Por isso, o Hernando Dias Lopes foi feliz a dizer: olha, Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. É muito importante isso. Deus está mais interessado em que nós somos do que naquilo que fazemos. A vida vem antes do serviço. A verdade vem antes da adoração. A motivação é mais importante do que a ação. Só que a gente vê o contrário. Olha, a vida vem antes do serviço. Quantas pessoas querem ter serviço e não ter vida? Mas lembre de uma coisa, que Deus prioriza muito mais a vida do que o serviço. A verdade mais do que a adoração. Eu estou adorando, mas não está adorando em verdade. E o princípio que o Senhor deixou bem claro: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí eu estou adorando, certo, está adorando, mas é em verdade. Porque a base da vida do cristão é verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quantas pessoas falam adoração falsa, um culto falso, um louvor falso, uma pregação falsa? Não, pastor, mas é que tem uma parte de verdade e uma parte de mentira. Não pode. Não se pode ter uma meia verdade, se só tem uma verdade. Não se pode ter um meio culto, tem que ter um culto por completo. E o que a gente muitas vezes cai nos deslizes é querer abrir espaço e dizer: não, eu vou negociar uma parte para Deus, uma parte para mim. Não, tem que ser tudo dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Alguma coisa a mais, Samuel, diante de tudo que eu estou falando? A gente vê que essa é uma questão muito mais profunda. E, ó José Maria, por nós mesmos, nós não conseguimos tratar desse problema. O que nós podemos fazer muito é maquiar. Agora, isso mostra a verdadeira obra do Espírito, porque só os que foram regenerados é que vão sentir, não somente aquilo que a Bíblia ordena que nós devemos ser, ou seja, adorar em espírito e em verdade, mas constrangidos quando errar. Então, a grande marca de um salvo não é que ele 100% faz isso, mas é que quando ele não faz, quando ele peca, o Espírito Santo que o regenerou o convence do seu pecado e o chama ao arrependimento. E aí volta a marca daquele que tem fome e a sede da justiça divina, né? Que provém de Deus, né? Não é a Bíblia na justiça de Deus em si, como aquele que é justo, que nós cremos que ele é justo, perfeito, porque a palavra fala isso, mas muito mais do que essa sede, porque ela nos condena, é a sede da justiça que vem de Deus. É isso que nós temos que ter fome e sede, ou seja, ansiar como uma coisa primária, básica, única, que vai nos suprir, nos dar força e nos levar adiante da caminhada cristã. A gente sempre fala muito disso para os incrédulos, o plano de salvação, mas ele também serve para nós, para nos alimentar, para que nós lembremos quem nós somos e o que Deus fez por nós. Porque assim, a necessidade do crente, não pense que a necessidade dele a parte de que ele se converteu, não. O crente por si só ele será eternamente dependente de Deus. Exatamente. É isso que a gente tem que compreender, né? Só que a gente tenta o máximo contrário, a gente quer uma independência, a gente não quer submeter a Deus, a gente quer ser Deus. Sim. O desafio do ser humano é esse. Amém? O desafio de Caim foi esse. E ele andou por essas veredas por justiça própria. E muitos estão caindo na mesma deslize de Caim, né? Porque a maldade, porque as ofertas, porque a associação da ação juntamente com a intenção, né? E assim vai. Outra coisa que eu queria evidenciar aqui, outro ponto, é que Caim, ao tentar ser justo do seu jeito, caiu no lugar. Caim, ao tentar ser justo do seu jeito, caiu. No lugar de se arrepender, tentou fugir de Deus. Vamos ver isso daqui. Isso aí é tipo do ser humano, né?
o pai dele, os pais deles ao pecar, fugiram, né? Vamos ver Gênesis capítulo 4. Por favor, Samuel, Gênesis 4. Gênesis 4, versículo. Vamos resumir. Versículo a partir do verso 12. Quando lavraste o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Só um momento aqui. Aí você vai ver aqui, olha. O verso 12, a parte B, diz assim: ó, você será fugitivo e errante da terra. Ou seja, a justiça própria, por si só, irá nos distanciar de Deus. Maldição, né? A parte B do verso 13 diz: da tua presença terei de mim esconder. Ele disse: da presença de Deus terei que fugir. O verso 15, o verso 16, parte diz: Caim se retirou da presença do Senhor. Ou seja, isso mostra que qualquer oferta que não seja baseada na remissão de Cristo, no sangue de Cristo, no método de Cristo, ela nos distancia de Deus. Só a justiça de Cristo que nos retorna à presença de Deus. Isso significa ter fome e sede de justiça. E aí, pastor, eu não sei se você vai comentar sobre isso, mas a gente vê o plano de Deus de redenção quando nasce o Sete, né? Que Deus vai dizer que quando nasceu ele, sua geração voltou a adorar o Senhor. E aí começa a linha de redenção até o verso 26, né? Sete nasceu Jesus. E também um filho, o qual lhe deu o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. É os crentes nascendo aí, né? Porque assim, a semente de Gênesis 3,15, né? Foi plantada desde a eternidade, antes da queda, na verdade, né? E a gente vê assim, a ação de Deus, o plano redentor não foi um plano assim, um improvisado, mas é um plano na eternidade, determinado, né? Determinado antes dos tempos, né? E isso mostra que Deus não faz nada improvisado. E assim, o que eu quero mostrar para vocês é que jamais podemos basear. Eu estou sendo muito prolixo, batendo na mesma tecla, mas isso é o suprassumo de tudo aquilo que eu estou falando. Se eu pensar em alguma fome de justiça por mim mesmo, ou fome de justiça em alguma igreja, em alguma ideologia, aí eu estou perdido. Mas a minha fome de justiça tem que ser nos métodos unicamente de Cristo. Aí Caim, ao tentar ser justo pela própria justiça, o quê? Caiu e não se arrependeu, fugiu, né, da presença de Deus. E aí lembre-se, todo homem que ao se justificar com sua própria bondade, se assim pensa em ter, ele vai ser que fugir diante de Deus, porque não há como ele se aproximar diante de Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro que Cristo, ele o quê? Ele abriu, né, o caminho, né, entre aquele grande abismo. Só o sangue de Cristo foi capaz de abrir como é que diz, o véu de cima a baixo, né? A gente vê isso com clareza na Escritura. Vamos já encerrar, mas eu queria só mais 3 pontos para a gente encerrar aqui, olha. Ter fome e sede de justiça é sempre reconhecer a nossa incapacidade de agradarmos por nós mesmos a Deus. Pronto, eu já disse isso, mas quero só mais uma vez destacar. Por fim, fome e sede não são sensações passageiras. A fome é profunda e é forte, que continua enquanto não somos satisfeitos. A fome fere e é dolorosa. Esta fome espiritual assemelha-se à fome real e à sede real. Ter fome e sede, na verdade, significa perceber minha urgente necessidade de ajuda. Ter fome e sede de justiça. Lloyd Jones disse isso bem claro. E se a gente vê esse mesmo sentimento dessa necessidade de Deus, dessa dependência de Deus,
a gente vai ver o Salmo 42. Vamos lá. O Salmo 42, ele expressa, ele externa tal fome, tal sede de Deus. Salmo 42, Samuel, o verso 1 e 2. Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Senhor, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. E aí ele usa, olha, assim como as costas têm anseios pelas águas, né? Animal vivendo dentro de um deserto, vivendo dentro de uma aridez profunda, eles desejam de forma ardente, não é um desejo qualquer. Essa fome e sede de justiça que o Senhor relata aqui nas bem-aventuranças, não é um desejo qualquer, superficial, mas é uma ânsia tão profunda que está em jogo a própria existência. Assim, eu sempre digo assim, no lugar de a gente buscar a Deus, a gente diz, Senhor, me dê fome pela Tua presença, me dê sede pela Tua presença. Essa deveria ser a nossa oração. Aí eu quero Deus, eu quero ter fome por Deus. Quando eu tenho fome e sede por Deus, aí automaticamente não há barreira. Eu não vou ver um pote d'água, um copo d'água na minha frente e vou ficar olhando para ele. Eu vou em busca desesperado daquela água para me saciar. E aí os próprios salmistas dizem bem claro, olha, assim como as costas suspiram pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, é essa sede que a gente tem que ter. E só tem sede, de fato, um salvo, um crente, como disse você. Um ímpio por si só não pode ter sede de Deus, né? Porque ele jamais terá necessidade de Deus. Jamais ele vai entender que os métodos dele está na justiça de Cristo. Ele sempre vai ser um Caim, sempre buscando com esforço, com suor, lavrando lá a terra. Ele não vai entender que um animal tem que morrer, alguém tem que ser substituto, vicário, para ele se chegar a Deus. Ele sempre vai o quê? Com os métodos próprios, vai tentar agradar, não vai conseguir, vai fugir eternamente de Deus. Olha como é interessante a narrativa bíblica. Isso de Gênesis e Apocalipse é a mesma coisa, né? A gente vê o quanto se encaixa as coisas da Escritura, o quanto mostra, o quanto é interessante a mesma narrativa, não tem o que se discutir, a dependência é uma coisa da outra. Quero me ater mais uma vez a fala de Lloyd Jones, onde diz assim, olha, busque o Deus da bênção, e não meramente a bênção de Deus, né? Aliás, essa frase é minha, onde eu digo, busque a bênção de Deus e não meramente a bênção de Deus. E aí Lloyd Jones prossegue ali, certifique-se de que não está tendo apenas fome e sede de alguma bênção, porque muitas pessoas, como eu disse, querem muito mais buscar o quê? As mãos de Deus do que a face de Deus. Querem buscar muito mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. E aí ele diz, certifique-se de que não está tendo apenas fome e sede de alguma bênção. Por isso que assim, o que é que tem a ver? A ver com aquilo que eu disse no início. A ideia da felicidade, a ânsia pela felicidade. As pessoas estão com fome e sede de Deus, por Deus ou pela felicidade que Deus pode proporcionar. Entendeu? Ou seja, vamos buscar muito mais Deus do que a própria felicidade que Deus pode assim nos dar. Porque as pessoas querem bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. O salvo, ele prefere até não ter bênção, mas ter o Deus da bênção. E automaticamente, de forma gradual, a felicidade virá, e a felicidade eterna, não efêmera. E aí o Lloyd Jones prossegue e diz assim, antes tenha fome e sede da própria justiça, anele ser semelhante a Cristo, então você receberá isso, igualmente a bênção. Ou seja, a bênção virá naturalmente, mas não virá a partir de uma busca pela bênção, mas uma busca pelo Deus da bênção. Isso é alguém que é feliz, isso é alguém que verdadeiramente entende o que é justiça própria. Amém? Vou parar por aqui, eu acho que é o suficiente. Amém? Amém. Se a gente, Samuel, vivenciar uma parte disso daqui,
né? Porque tudo que a gente discutiu aqui é muito profundo, mas que verdadeiramente minha oração é que eu possa viver isso, que Deus possa encontrar em mim e ao receber a mim, receba não Zé Maria, não os méritos de Zé Maria, mas os méritos do Filho dele, perfeito, redimido naquela cruz por mim e por ti. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Samuel, alguma coisa a mais para a gente estar encerrando? Não, pastor, só uma fala que eu esqueci de fazer no começo da introdução, que vai caber muito agora. Eu creio que ficou claro para os irmãos de que esse versículo, ele está muito longe de ser algo natural. Vou explicar. Muitas vezes as pessoas entendem que ter fome e sede de justiça é ser um ativista. Só que não, quem entendeu que nós entendemos hoje que ter fome e sede de justiça é deixar de confiar nos seus méritos e ansiar e confiar e depositar e crer unicamente na salvação, nos méritos do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos pregado. Você vê no nosso canal tem pregações sobre isso. Irmão, já preguei sobre esse tema direto, a justificação e os seus frutos. Porque isso é o pilar do qual vai estar sustentando a nossa vida. Nossa redenção, nossa salvação, ela deve estar unicamente no que Jesus fez. E é essa que é a minha conclusão. Que Deus nos permita cada dia olhar para nós mesmos, para os nossos pecados. E como alguém já disse, de uma vez que você olhar para o seu pecado, olhe 10 vezes para Cristo. E terminando com essa questão da fome de Deus, eu queria citar um pastor pentecostal chamado David Wilkerson, dos Estados Unidos, século 20, 21, morreu em 2011. Ele dizia assim: me diz quanto tempo tu ficas com Deus, eu direi quanto espiritual tu és. A sós, me diz quanto tempo tu ficas a sós com Deus, e eu direi quanto espiritual tu és. Não quer dizer que ele diz que alguém tem que ficar isolado no quarto, não, mas uma vida com Deus, como o pastor disse, em que nós vivemos não somente no culto, no domingo à noite, mas numa vida contínua, como diriam os reformadores, diante da face de Deus, da santidade de Deus. É uma vida de uma pessoa que tem a marca de que tem fome e sede da justiça que vem de Deus. Sentido. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos em Tua presença, Deus. Amém, Senhor. Cônscios de nossa pequenez, nossa miserabilidade, de nossos pecados diante de Ti, ó Deus. E nós Te pedimos perdão por eles e cremos que o Senhor nos perdoou não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pelo Senhor Jesus Cristo. E cremos também que a justiça dele foi colocada sobre nós, com vestes mais alvas do que a neve, como Tua palavra Amém, diz, Senhor. Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos nos alegrar na gloriosa justificação. Nós podemos alegrar, Deus, porque o Senhor foi propício a nós, não porque nós temos méritos, mas porque Tua boa vontade, o Teu soberano conselho aprove a nós que o Senhor nos chamasse e nos salvasse. Obrigado, Deus. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor abençoe cada vida, cada membro da nossa igreja, cada irmão, cada alma, Pai, necessitada nesse momento, tanto da questão espiritual, principalmente da espiritual, mas também da questão física, Deus, da questão de que no momento desse, muitos estão desempregados, mas, Pai, eu peço ao Senhor que supra e que mostre a eles que é o Senhor que está suprindo, que nós possamos ajudar eles, não para ganhar diante de Ti méritos, não, mas como uma prova do agradecimento de que nós recebemos tão grande salvação, que estamos nos alegrando em dar aos irmãos o que é Teu, porque tudo é Teu. Ó Deus, edifica a Tua igreja, Pai, glorifica Teu nome, que esse momento aqui seja um momento para que Tua igreja seja edificada e que aprendamos a Tua palavra. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento, Deus, nós queremos ter conhecimento, Amém, Deus. mas banhado e regado pelo óleo do Teu Espírito Santo. Nos enche de Ti, nos alegra, Deus, com Teu Espírito, nos leve em paz, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, o Santo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que o Senhor esteja em cada vida, nós nos reencontremos sábado, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus.